Salve, salve, salve! Bem-vindos a mais um Direito e Diálogo, podcast apresentado por mim, Edmar Ruiz, um projeto vinculado ao escritório Edmar Ruiz Advogado, escritório especialista em direito do trabalho, direito previdenciário, que utiliza esse podcast para trazer a informação para o trabalhador, né? Hoje em específico falando para os clientes dos escritórios de advocacia, de um modo geral, acerca da tecnologia, os benefícios que a tecnologia trouxeram para os escritórios de advocacia e, consequentemente, para os clientes, na agilidade dos processos judiciais. Tema importantíssimo, relevantíssimo, né, para todos. Fiquem ligados nesse podcast até o final, imperdível, hein? Bom, aqui na minha esquerda, vou começar com o pessoal para depois eu apresentar o convidado aqui, um convidado muito especial hoje, gente. Vamos começar aqui pela a minha equipe, o pessoal que sempre está comigo aqui no podcast, abrilhantando aqui, né, com vasto conhecimento jurídico, Dr. Tony Sakai, advogado pós-graduado em Direito do Trabalho. Muito bem-vindo, obrigado novamente por dividir a mesa conosco aqui, Dr. Tony. Eu que agradeço, doutor Edmar, essa oportunidade de novamente fazer parte da banca, né? E para falar sobre um tema que tem repercussão direta no cliente, né? Na questão de, seja em uma audiência, a celeridade, né? A parte tecnológica em si do processo evoluiu bastante, né? Então, é importante o cliente ter ciência dessa situação. Ah, perfeito, maravilha. E doutor Fernando Vitorino, advogado pós-graduado, especialista em direito previdenciário, que é as duas áreas que nós mais atuamos aqui no escritório. A gente sempre traz aqui um advogado, né, da pasta trabalhista e da pasta previdenciária. Mas, doutor Fernando, todos vocês estão acostumados a verem aqui sempre conosco, né? Obrigado novamente, doutor Fernando. Eu que agradeço. Nunca é demais dizer, né? Agradeço o convite. Tenho um grande carinho por você como pessoa, uma grande admiração como profissional. Fico feliz de estar aqui de novo. Tem dia que eu estou na ponta esquerda, tem dia que eu estou na ponta direita, né? Mas, assim, o jogador, ele tem que ser versátil. Para mim, o que importa é estar entre os 11. Não importa se é na direita ou se é na esquerda. Então, estou muito feliz pelo convite, o Dr. Tony aqui novamente. O convidado eu vou deixar para você apresentar, que hoje é muito especial, né? Para quem é palmeirense que está ganhando tudo, fica fácil falar, né? Assim, eu vou te falar, viu? Esse pessoal está muito soberbo. Muito soberbo, né, doutor Tiago Massicano, nosso convidado. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast Direito e Diálogo. Doutor Tiago é presidente, né, da subseção da OAB de Tatuapé. Tatuapé é onde está sediado a filial do nosso escritório. Então, tê-lo aqui é um enorme orgulho para a gente, viu? Seja bem-vindo, doutor Tiago. Obrigado, Ruiz, Sakai, Fernando. É um imenso prazer compor a mesa aqui nesse podcast e poder contribuir com esse tema tão relevante que é a atualização aí dessa tecnologia na advocacia, nos processos judiciais. Sempre é um imenso prazer. Tenho um carinho muito grande, imenso pelo Fernando, que é da nossa subseção lá do Tatuapé. E quem sabe um dia, né, chamar vocês dois para compor também lá a nossa subseção. Sim. Vai ser um grande prazer recebê-los também. De antemão, o convite já está aceito, viu? Iremos com o maior prazer. Vai ser um prazer. Convidamos aqui o doutor Tiago, porque quando nós falamos nesse tema, né, falamos sobre os avanços tecnológicos, né, os benefícios que os avanços tecnológicos trouxeram para os escritórios de advocacia, né, e, consequentemente, para os clientes, de um modo geral, né. Eu falei assim, temos que chamar o doutor Tiago, né? O doutor Fernando me falou assim, doutor Tiago Massicano é um entusiasta aí, né? Um amante da tecnologia, né? Então eu falei assim, vamos chamar o doutor Tiago, que inclusive, né, no seu mandato junto à frente da OAB Tatuapé tem, né, levado a tecnologia para, né, a advocacia,
para a subseção de modo geral, né? Sim, ô Ruiz, o que acontece? A maioria das OABs hoje, que são subseções, que são subdivididas em 252 no Estado, e mais a seccional, tem uma dificuldade muito grande com a tecnologia. É uma instituição que parou no tempo, existiu avanços tecnológicos significativos, e o que eu percebi ao entrar em janeiro é que ela parou realmente e ficou parada ali numa instituição que simplesmente recebe a anuidade dos seus membros, que somos nós mesmos, inclusive o presidente ele paga a anuidade, mas não existe o retorno necessário. Então, quando a gente conversa com a maioria dos advogados, eles entendem que tem uma anuidade cara, tem uma contribuição alta e o retorno é inexpressivo. E é exatamente com esse viés que nós tivemos uma introdução de um projeto inovador em que o advogado, quando ele adentrar na nossa subseção, ele se sinta acolhido e realmente ele olhar para aquela instituição e dizer, realmente, minha unidade está sendo bem investida. Então, essa questão tecnológica em si, ela é muito importante. Para você ter uma ideia, hoje todos os processos de infração ética do Estado de São Paulo é feito fisicamente. Eu tenho que pegar um papel, tenho que imprimir, tenho que assinar. Aí esse documento tem que ir via malote para a seccional, que lá comporta o Tribunal de Ética e Disciplina da nossa subseção. Lá ele intima fisicamente o advogado oferece a defesa fisicamente, que tem que ir lá no pátio do colégio, protocolar, fazer vista dos autos, toda uma parte totalmente burocrática, em pleno século XXI. Brincadeira. Então, você imagina que, por exemplo, os processos éticos que teve na pandemia não andou, ficou parado. Exato. Que é um verdadeiro absurdo hoje, em pleno século XXI, né? Pois é. Então, eu acho que essa questão que o Dr. Tiago está trazendo é uma questão extremamente relevante, né? Porque a gente traduzindo e trazendo isso para o Poder Judiciário, para os processos judiciais, de um modo geral, a gente mais milita aqui nos processos previdenciários, né? A maioria deles, né, junto à Justiça Federal, né? Uma pequena parcela aí no que tange aos auxílios acidente ou regime próprio, acabamos por distribuir junto à Justiça Estadual. Mas né? aí você entra pelo juizado especial, né? O previdenciário? Assim, as causas até 60 salários mínimos, aí Sim. obrigatoriamente temos que nos valer aí das pequenas causas, né? do GEF, né? Chamado pequenas causas, porque falando assim, o pessoal que está nos vendo entende melhor, né? Que não é do meio Doutor vai jurídico. entrar nas pequenas causas? E os processos trabalhistas, né, que hoje também são aí vinculados aos TRTs, né, a gente faz aqui muito TRT2, TRT15, né, são aí processos já eletrônicos, né. Então, isso trouxe uma celeridade, uma agilidade muito grande, porque eu sou do tempo que era tudo físico, né, Sim. desde daquela... Eu também. Embrionário, né? Falando a idade aqui, estão me entregando a idade. E doutor Tony Sakai, o doutor tem acompanhado mais os processos trabalhistas, né? Tá? Junto aos TRTs. Isso é plausível mesmo? Tem dado uma celeridade maior os processos eletrônicos aos feitos, né? O processo tem andado com maior agilidade, né? Temos entregue aí a prestação jurisdicional para os reclamantes, que no caso aqui a gente atua para os reclamantes, para os trabalhadores têm tido um desfecho mais rápido e o mais importante, receber mais rápido os seus direitos? Sim, é inegável, né? A parte do processo eletrônico trouxe um avanço enorme, né? Em questão de celeridade e economia também, né? Porque até então, como o doutor comentou, tinha todo uma lote, tinha que remeter lá para a consolação ou para o TRT15, demorava mais, né? Hoje, um processo trabalhista simples, a depender, óbvio, da vara, da secretaria, da turma que vai julgar, em 5, 6 meses a gente tem uma sentença
e em até 8 meses a gente tem a decisão de um recurso ordinário. Entendeu? Óbvio que vai depender muito da complexidade, se tem perícia, se não tem perícia, mas o processo judicial trouxe uma celeridade enorme para os processos de uma forma geral. Isso é interessante, porque assim, lembro muito bem, né, quando tínhamos somente processos físicos, para você ter uma sentença, né, primeira instância, logicamente, menos de 1 ano e meio, né, a gente já falava para o cliente, 1 ano e meio para você ter uma decisão de primeira instância. 1 ano e meio, eu lembro da época que estava marcando audiência. Então, Eu chegava lá, você protocolava a petição 2006. Eu lembro uma petição que a gente fez, uma inicial, 2006. Falei, doutor, só 2008. Eu falei, não, você não entendeu, eu não quero a sentença. Não, doutor, é a audiência inicial. E aqui só marca inicial, não marca a UNA, não. Falei, meu Deus do céu, a UNA vai para quando eu me aposentar, né? Nesse sentido, o processo eletrônico acelerado pela pandemia, né? Sim. A pandemia acelerou isso, trouxe aí consigo as audiências virtuais, né? Então, isso tem trazido aí, né, uma celeridade também muito grande aos processos. As audiências têm sido marcadas com mais celeridade e efetivamente, isso representa uma economia, né? Uma economia para o país, de um modo geral, né? Em termos de locomoção, né? Então, isso só veio a beneficiar, né? Estamos falando aqui de justiça do trabalho aos trabalhadores, de um modo geral, né? E também as empresas, né? Que ficam com aquele passivo ad eterno, então já resolve a questão, né? Doutor Fernando, tem observado isso também nos processos previdenciários? Vou fazer a pergunta que as pessoas querem saber. Eu já posso ouvir. Já estou ouvindo aqui. O pessoal tem se aposentado com mais brevidade, com mais celeridade? A resposta é sim. Não só no processo, mas no atendimento previdenciário. Mas antes, me permite cumprimentar o Massicano. Conheci ele na época da campanha, sempre um cara muito voluntarioso, sempre muito querido, mas não ficou só na campanha, né? Quando foi eleito também nos visitou lá no escritório. Hoje eu faço parte da comissão de direito das pessoas com deficiência, né? Tenho muita honra de participar lá, agradeço mais uma vez ter vindo aqui. E para nós é uma honra, viu? E o atendimento previdenciário, doutor, quando eu comecei, a gente fazia cálculo, você fez muito, de tempo de contribuição com uma planilha do Excel. Aí, dava vontade de chorar quando chegava um cliente eu já vi um cliente com mais de 8 carteiras de trabalho, 52 vínculos. E aí você tinha que lançar um por um na planilha do Excel e aqui quando não trazia vários carnês, né? E a que a gente usava me dava raiva de ter que inserir mais linhas. Eu falava assim, não, a que está aí tem que dar essas 10 aí. Não, aí o cara tinha 11 vínculos, aí eu tinha que fazer mais uma linha e dava um trabalho... Nossa, mensurável. Não gosto nem de lembrar. Aí, conversando com o doutor Edmar, chegou a ideia de contratar um software. Não vamos fazer propaganda porque a gente está ganhando. Mas chegou um software para a gente que trouxe assim, uma revolução. Que a gente pega o CNIS do meu INSS, joga lá, ele já faz o cálculo e dá o valor do benefício. Então, aquilo ali já foi um salto de qualidade muito grande. Você também acaba evitando erros, né? Sim. Porque na planilha de Excel você, muitas das vezes, se não observasse, então naquele frenesi... Uma coluna, você erra tudo. Tempo concomitante, às vezes trabalhou em 2 empresas ao mesmo tempo, você inseria ali os dois períodos, né? Mas acaba
acabava a planilha de Excel lhe entregando um tempo Sim. maior que não refletia a realidade, né? Teria que ter desprezado a concomitância que o software hoje despreza. E ele trouxe também a oportunidade de a gente trabalhar em outros produtos. Porque, por exemplo, a revisão da vida toda não dá para fazer na mão. Porque a gente tem que transformar cruzeiro em real, cruzado em real. Né? Então, se a gente for fazer isso aí, a gente vai perder 3 dias para atender um cliente. Né? Então, a tecnologia para isso foi um tremendo salto de qualidade. O próprio Meu INSS, que é o aplicativo que agora a gente tem, o INSS digital e o processo eletrônico. Né? Então, eu já estou ouvindo aqui, mas o meu processo está esperando 3 anos e não saiu. Por um motivo. Quem opera o sistema são pessoas. Então, assim, tem pessoas que são eficientes, tem pessoas que não são. Tem pessoas que estão sobrecarregadas, tem pessoas que não estão. Então, vai ter uma resposta lá de um juiz muito rápida. Vai ter uma resposta de outro juiz muito mais demorada. Né? Mas, no modo geral, o processo previdenciário, hoje em dia, ele é muito mais rápido. Eu acho que isso, doutor Tiago, o doutor Fernando está falando não somente do processo eletrônico, mas da tecnologia aplicada aos escritórios de advocacia. Pontuou aí a questão previdenciária, mas em todas as áreas, né? Hoje nós temos software, ferramentas que efetivamente beneficiam, ajudam imensamente os advogados no dia a dia, não é verdade? Ah, com certeza. Eu acho que a questão da tecnologia... Bem, eu vou lançar agora uma campanha que dia 1 de outubro vai fazer... agora não me lembro a data exata, do tempo exato, mas é aniversário do Estatuto do Idoso. Depois, se puder pegar aí no Google a data certinha de quantos anos ele vai fazer... Mas dia 1 de outubro agora é aniversário do Estatuto do Idoso e a Comissão da Advocacia Sênior, a gente está lançando, porque assim, eu pego os advogados com OAB para baixo de 100, eles enfrentam uma dificuldade muito grande com a tecnologia. Então, você pega o advogado, ele tem dificuldade no protocolo, certificado digital, PJE, ESAG, para ele é coisa da NASA. Uhum. Ele não vai entender. Para a gente já é difícil. PDF, OCR, como é que como é que joga o anexo? E tem juiz que, se você joga o anexo sem a informação correta daquele documento, ele volta o documento e não reconhece a juntada. É uma questão de inclusão digital, né? É uma dificuldade. Desses advogados é uma dificuldade. Então, a gente tem um projeto, a gente vai lançar uma campanha nesse aniversário, dia 1 de outubro. Vamos colocar advogados plantonistas dentro da subseção e do fórum para auxiliar o advogado que tenha dificuldade no acesso digital. Então, vai ter um advogado treinado para a subseção da comissão, disponível para o advogado tirar as dúvidas. Excelente. Parabéns porque pelo projeto. Ele dá inclusão, né? A ideia é da precisa, inclusão. precisa. Porque senão ele não advoga mais. E aí é a dificuldade. Exatamente. Mas a tecnologia, voltando à sua pergunta, Ruiz, é exatamente isso. Eu acho que a tecnologia ela é essencial no mundo que a gente vive atualmente, né? É essencial, porque você tem tudo... Hoje o cliente manda procuração, documento, Sim. tudo via WhatsApp e PDF. A juntada você já faz via WhatsApp e web. A comunicação hoje nos escritórios, sistema híbrido. Um está em casa, o estagiário está em casa. O estagiário não vai mais no fórum, né? Eu falo para eles hoje... Igual ao nosso tempo, né, de carregar saudade. os processos. E aqueles carrinhos? Você falava do Fórum Trabalhista RT2. Eu cheguei, ao começo do meu estágio, eu lembro da São João. Eu lembro da São João lá, indo naqueles fóruns lá, que é tudo abandonado, lembra? Antes do Barra Funda. Perto da República, né? Que eu cheguei a assistir, quando decidi ser advogado, uma audiência lá com o conciliador. Conciliação prévia, né? Que tinha a CCP antes. Conciliação prévia, né? Aquele carrinho. Aquele carrinho, hein? Carrinho de carregar processo. Dentro do metrô, a gente arrastava aquele carrinho. Não, e a distribuição? Baixo, passando no pé de todo mundo, o pessoal xingando a gente. O estagiário sofria naquela época. E aquela juntada de documento que você fazia daquele protocolo, quanto tempo ali? Tem
10 anos, é isso? 19 anos. 19 anos do Estatuto do Idoso. Parece que foi ontem, né? Que coisa, né? Mas a grande questão é que a gente tinha... Eu lembro da máquina de escrever dentro da sala da OAB. A máquina de escrever. Então, ia fazer juntada de guia de oficial de justiça, da Cível, por exemplo. Eram 5 guias coloridas, lembra? Sim, sim. Que fazia o crack, você Amarelinha, colocava uma folha, verde, amarelinha, branca. verde, a amarelinha ficava com o oficial, a verde ficava no cartório, a azul não sei o quê. Bem, era uma loucura aquele negócio de guia, né? Exatamente. Você preenchendo papel carbono, né? Você falou hoje para um estagiário lá, papel carbono, eu falei, meu, o que é isso, né? Mimeógrafo. Que é? Mimeógrafo, o papel tinha um cheiro bom, né? E os carimbos. Hoje tinha carimbo de cópia, carimbo de em branco. Contrafé. Explica para mim. Contrafé, explica para mim. Hoje o estagiário, você vai explicar um carimbo em branco? Para quem em branco? Não, quando a folha é em branco, você carimba em branco. Porque, como assim, vai carimbar porque vai cair branco? Mas era o que era na época, senão tinha juntada de documento em cima daquela informação. Para você fazer a assinatura, você fazia uma assinatura do visto e batia um risco depois, né? Porque senão qualquer parte podia complementar dizendo que você estava alegando alguma coisa nos próprios autos. Exato. Contrafé com hífen, né? Contrafé com hífen, né? Excelentíssimo. Quem fazia um contrafé com hífen é uma pessoa de não muita fé, viu? Boa. Rapaz, me lembrei de dar entrada no INSS com os documentos numa pasta. Você chegava lá, eu chegava lá às 6h30 da manhã, já pegava a fila para pegar o guichê do advogado. Na fila, você torcia para que não tivesse outro advogado lá na frente. Aí você ficava olhando cada um, né? Esse cara não tem cara de advogado. Essa daí tem cara de segurada. Não é advogado. Chegava lá na hora, brotava não sei de onde, uns 2 na sua frente. Pronto. Você saía de lá 4h30 da tarde. Cada requerimento era pelo menos 1 hora. E cada um tinha 3, 4. Que barato. Pronto, Era né? Vocês chegaram a fazer lá no João Mendes aquelas filas até 10 petições, acima de 10 petições. Protocolo. E aí ficava na fila, aí chegava um estagiário de escritório grande com um carrinho cheio de protocolo. Ele ficava a tarde inteira. Protocolando. Agora você imagina. Aquela juntada, a quantidade de pessoas que precisavam um cartorário para carimbar, olhar o processo, pegar fisicamente, anotar, fazer aquele furo com o Romeu e Julieta, né? Conferir que aquele processo, juntar, mandar para a juntada, carimbar o carimbo de juntada, mandar para a conclusão para o juiz olhar. Hoje a gente vê aquele tempo, como é que a gente conseguia, né? Porque é um negócio que praticamente é humanamente possível hoje a gente retroagir para aquela parte, né? Para aquela situação. Sim, sim. E hoje é uma Impensável, tendência, né? exatamente. Por isso que existia um processo de 20, 10 anos. É verdade. Ou mesmo erro, né? Juntar uma peça em um outro processo, ficar perdido, a petição, isso também era muito comum. Não, e quando você ia no fórum e pedia aquela lista, né, para o balcão, e aí o estagiário, que a maioria quem atendia era estagiário, porque os escreventes e os serventuários eles ficavam na parte física, documental, então o atendimento era normalmente por estagiário, né? Então você ficava lá no balcão, aí ele vinha, via que não achava o seu processo, aí ele juntava, doutor, está na juntada. Você está na juntada, mas está perdido, né? Está na juntada é famoso. Aí você chegava para o advogado, falou que está na juntada, ele não está na juntada. Já era para estar concluso, porque estava com a decisão, como que vai juntar alguma coisa? Aí você voltava, doutor, não achei. Então, assim, quantas restaurações de autos que eu fiz? Sim, quantas? Sim. Era muito comum. Era comum, porque se perdia, entendeu? Hoje, com o processo eletrônico, não. Hoje eu tenho alguns colegas, Ruiz, eles são juízes, e eu converso muito com eles. Ele falou, Massicano, eu faço despacho de domingo da minha casa. Eu zero sábado e domingo, eu zero. Posso falar? Estou trabalhando muito mais. Muito mais. Porque, assim, se eu fico 3, 4 dias sem abrir o serviço aqui, o que tem de liminar eu não dou conta. E o CNJ está em cima para cumprimento de meta, para não ter atraso e tudo mais. Então, assim, e só complementando o que o Fernando mencionou,
da questão dos processos e de digitalização, o que a gente vê muito também, e a gente acompanha dentro da OAB, a gente consegue identificar isso, Ruiz, é que os sistemas eles estão ficando automatizados. Então, hoje existe já um robô dentro do STJ, que inclusive já tem até curso para isso, que ele consegue identificar pelo algoritmo lá, quando ele pode subir e não pode subir. Olha Então, só. o recurso especial, o recurso extraordinário, ele já tem uma limitação ali de acesso. É o tal do Vitor lá, né? Tem até o nome, o robô. Olha né? só. Eu sei que essa limitação ela já existe, né? Sim, sim. Então, o advogado que não se atualizar, vai montar um recurso especial dentro daquilo que ele tinha de conhecimento anteriormente, vai ser recebido. O algoritmo é a nova súmula 7, né? É a inteligência artificial, né? Doutor Tony, e para o direito do trabalho? Falando aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? O pessoal, os trabalhadores aí, os trabalhadores que acionam a Justiça do Trabalho para receber os seus direitos, né? Eles foram beneficiados com a tecnologia, a gente falando também dos softwares aplicados aí ao dia a dia do advogado trabalhista, do departamento trabalhista no escritório de advocacia. Falar, acho que também tem a questão da jurimetria, acho que tem bastante coisa aí para pontuar, né? Sim, sim. Querendo ou não, o direito do trabalho em si teve um impacto enorme, né? Até porque hoje em dia o trabalhador está trabalhando de home office, então tem agora toda uma preocupação com essa legislação do trabalhador que fica em casa, a própria questão do Uber, do iFood, então existe todo um mecanismo, né, que está sendo estudado, porque são questões novas, né, e aí merece toda uma atenção, porque, querendo ou não, o trabalhador fica, entre aspas, né, subordinado a um aplicativo, porque existe esse contato, né? E com relação ao processo em si, teve uma facilidade em muitos aspectos. Um principal é a questão do próprio cliente conseguir olhar o processo. Às vezes, o cliente nem precisa ir lá, ligar para o advogado, ele mesmo consegue consultar o processo, ver em que está. É óbvio que ele não vai ter, talvez, o conhecimento técnico que o doutor vai ter para entender. Aí ele vai precisar de uma complementação, mas tem toda essa facilidade. Doutor... Aí, emendando, já vou fazer a provocação aqui. Então, o entregador de iFood, ele tem direitos trabalhistas consagrados? Em quais situações? Existe muito debate ainda, né? O próprio TST, se você for analisar, ele tem decisões conflitantes, tá? Do meu ponto de vista, é possível, sim, você pedir um vínculo de emprego, tá? A depender da situação, principalmente porque a questão da subordinação. O pagamento é feito a partir de um cadastro. A questão da própria fiscalização. A partir do momento que você logou com o aplicativo, a operadora sabe que você está lá, sabe que você está trabalhando e sabe que você está prestando um serviço. Então, analisando desse aspecto, é possível. Tá? É óbvio, talvez você tenha uma alteração em alguns aspectos, mas o vínculo é plenamente possível. Tanto é que a gente verifica em várias situações um reconhecimento, uma sentença, reconhecendo o vínculo, um acórdão dos Ainda mais tribunais. quando tem o operador logístico, né, o intermediário aí, né? Exato, que é muito comum na questão das entregas de alimentos de refeição. Né? Então, a informática, a tecnologia, ela vai trazendo novos horizontes. Ou até mesmo, se você for parar para pensar, novos empregos que até então não existiam. Novas profissões, youtuber, streamer, várias outras... Blogueiro. Exato. Vários outros pontos. Influenciador digital. Meu Sim. Deus, isso aí virou... A Globo está perdendo ator para influenciador. O grupo, né? O Grupo Globo, se não fosse estava lendo isso, se não fosse a plataforma lá do Globoplay, né? Já teria falido,
né? É o que está alavancando as ações, que está mantendo o Grupo Globo em pé, é o streaming deles. É inacreditável, né? Porque televisão Não, praticamente a não minha- dá lucro mais. A minha filha, ela não sabe o que é Globo. Não sabe, não sabe o que é novela, não sabe qual programação, Jornal Nacional. Que assim, é que a gente vive numa situação que hoje a gente consegue ter essa opção. Ó, elas assistem Netflix, internet rápida. Mas você pega no Nordeste, sim, ainda a influência da TV aberta é muito grande ainda, né? É muito grande no Nordeste, que tem uma condição social um pouco menor, mas as grandes metrópoles Sim, por se causa perdeu. de imediatismo, né, da internet, imediatismo do streaming, né? Você não fica escravo aí a determinados horários, né? Olha, vai começar um programa que eu quero assistir às 21h30. Não, você pega ali, entra no streaming e já a hora que você quer, já assiste a programação escolhida, né? Então, realmente mudou, né? Mudou a forma de interação aí, né? Do pessoal de modo geral. Tanto é que a Globo não consegue mais sustentar já a sua folha de pagamento. Né? Sim. Ela não consegue mais sustentar aquelas tem que faziam uma novela a cada 2 anos, 3 anos, recebendo todo mês. Isso demonstra, né, que a tecnologia está mudando, né? Mudando, quebrando os paradigmas, mudando a realidade. Eu acho que isso, aplicando ao direito, né, que a gente, desde os bancos aí das faculdades, a gente aprende que a sociedade evolui e o direito deve evoluir com a sociedade, né? Então, isso se aplica ainda mais nesses tempos, né? Tempos da tecnologia que se aponta aí, né? E cada vez mais presente aí no dia a dia. As crianças já nascem com o celular na mão, que a gente estava comentando aqui antes de começar o podcast, a gente estava comentando também. Doutor Ruiz, a gente estava comentando e eu nem perguntei para você. A gente pode dar um spoiler aí para os pessoal aí que está nos assistindo. Você tem cara que fez o curso de MS-DOS, viu? Foi, Pior que porque eu fiz também, viu? Pior que eu fiz também. Pior que eu fiz até o de datilografia. Datilografia. Eu fiz também. Aí eu tinha que colocar a caixa de madeira na frente e bater sem as teclas sem olhar. E aí batia, fazia o trim, aí voltava o Olivetti. E para você conseguir uma vaga no curso de datilografia, tinha lista de espera. Não era chegar absurdo. Lá, se matricular e já sair cursando. Sim. Depois vocês me explicam o que é uma máquina de escrever? Mostra uma foto, alguma coisa que eu não... Olha, você não vai acreditar. Eu até postei na rede social da UAB Tatuapé. A gente estava limpando o fórum lá, as gavetas. A gente achou uma Olivetti. A gente achou uma Olivetti lá. Não, eu olhei, bati aquela foto. Eu acho que se eu mostrar para minha filha, ela vai falar assim: pai, que museu que você pegou isso aqui, né? Aproveita que serve, o Museu de Ipiranga reabriu, manda para lá. Né? Uma Olivetti encontramos dentro da sala do fórum do Tatuapé. Você vê que a secretária da presidência da empresa que eu trabalhava, como office boy, ela tinha uma máquina de escrever elétrica. Era uma coqueluche, uma revolução. Que apagava, né? Apagava. Você batia a tecla errada ali, escolhia a tecla errônea, voltava e apagava. A gente achava aquilo, uau! Não, ela consegue apagar, a gente não consegue, né? Então, como mudou? Como mudou? Mas se você for ver, tem até um tempo atrás, não mais, né? Mas nas delegacias, fiz algumas delegacias logo no meu começo de carreira, e era aquela máquina matricial, lembra? Sim, lembro. Com mais barulho do que... que era com a fita mesmo da máquina de escrever, que ele batia no automático, mas na verdade você gerenciava pelo computador, chama-se matricial. Olha. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, assim, a gente traduzindo ainda para o avanço tecnológico ligado aqui ao direito do trabalho, né? Essa questão
da previsibilidade, né? Então, a gente, né, o advogado era muito intuitivo antes, né? Falou assim, olha, acho que a gente tem aqui possibilidades, né, possibilidades concretas, né, de êxito nessa demanda e devemos sim entrar com o processo. Eu, né, se fosse você, entraria sim com esse processo. Dava a chancela dele ali, né? Das vezes, ou a maioria das vezes, no direito do trabalho, né, é uma causa de êxito, né, para quem atua pelo reclamante. Então, logicamente, que o advogado não iria se aventurar juridicamente, né, criar falsas expectativas no cliente e trabalhar de graça. Não tinha o porquê ele fechar um processo que efetivamente ele não via aí plausibilidade, né, de êxito lá na frente, né? Mas isso hoje, com o avanço tecnológico, que era uma intuição, né, tá? Com ferramentas, né, de você melhor pesquisas de jurisprudência, você poder mapear as decisões judiciais, isso facilitou também, né? Bastante, doutor. Mesmo a questão da jurimetria, que o doutor tinha comentado anteriormente, a gente consegue mapear, transformar em porcentagem para ver a viabilidade de um pedido, tá? É óbvio, cada caso é um caso, cada processo é um processo, os documentos variam de um processo para outro, mas existem pedidos em específicos que a gente já consegue tomar um certo cuidado, orientar melhor o cliente, verificar se a ação é interessante ou se não é interessante, porque é obrigação do advogado fazer o quê? Deixar as coisas mais claras possíveis para o cliente, né? Então, é nosso dever falar, olha, tal processo talvez não seja interessante. Ou então, de fato, esclarecer e colocar, olha, matematicamente, o pedido é possível. A gente consegue entrar, consegue esclarecer. Então, isso é uma coisa que a gente sempre toma muito cuidado. Entrar com o processo apenas quando a gente verifica uma grande porcentagem de êxito. É óbvio que o direito é uma ciência que não é exata, não é 1 mais 1. Então, depende de várias circunstâncias, mas sempre trabalhando com uma porcentagem considerável de êxito. Isso se aplica também ao direito previdenciário, doutor Fernando? Se aplica principalmente na busca de provas do tempo especial. A gente tem hoje, em algumas OABs, a gente tem no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um banco de laudos que podem conter algumas provas para um tempo especial, similares ou até mesmo da própria empresa, né? Então, nesse ponto, a gente faz uma pesquisa pela internet ali, pode ser até com o cliente na frente, e a gente pode conseguir uma prova de uma empresa que já tinha falido, uma empresa que ele não conseguiu mais o PPP, né? Então, para isso, a tecnologia tem servido bastante. Tá. Eu acho que a tecnologia, viu, doutor Tiago, ela trouxe a informação, né? A informação ela ficou mais próxima do cidadão. A partir daí, o cidadão começou a exercer mais a sua cidadania, logicamente, né? Com a informação batendo a porta, né? Porque isso, né? Antes da internet, ou na internet embrionária ali, né? Para chegar aos ouvidos, né, do jurisdicionado, o direito em si, né, ele não sabia que ele tinha direito, né? Então hoje, né, isso efetivamente ficou muito mais fácil aí com a internet, com a tecnologia, a pessoa ela é sabedora do seu direito, né? Sim. Então isso também fez, ele bate um Google, né? Exato. Isso na minha visão fez também abarrotar o poder judiciário, né? Porque começou a ser aí munido em massa de processos, né? Então, isso é uma problemática, mas ao lado disso a gente tem aí os temas hoje, né? Para definir as questões aí, né? Juntar os processos idênticos e decidir de uma forma só, né, como pacificado pelos tribunais superiores.
E quais outras formas, assim, o doutor vê? Porque a gente também teria questões das ações coletivas, né, que eu acho que hoje é muito pouco explorado, essa questão, né? Eu acho que isso é um grande desafio, né, que envolve aí, né, o Poder Judiciário, os advogados, né, encontrar alternativas para a gente trazer aí celeridade maior ainda do que nós colocamos aqui, que a tecnologia impôs, para que a gente entregue aí, né, para o cidadão as decisões judiciais, né? Eu acredito que existe uma tendência hoje de judicialização dos processos, né, que encarece muito o custo, porque ele aumenta uma questão exponencial muito grande o vínculo dos juízes com novas demandas, e as novas demandas eles não dão as atenções necessárias, e o judiciário ele não cresce proporcionalmente à quantidade de processos que nele entra, né? Então, automaticamente, existe um grande volume e uma sobrecarga aos juízes para esse tipo de assunto. O que eles vêm identificando é montar conciliações prévias, né? Eu acho que vale, eu sempre falo para os meus clientes, mais vale um mau acordo do que uma boa briga. E eu acho que a questão da tendência de a gente fazer isso através de eventuais acordos extrajudiciais sem envolver o Poder Judiciário, ela fica mais em conta para o cliente. Às vezes, isso vale muito a pena. E também a gente tem a questão das cláusulas compromissórias e as arbitragens, né? Que é uma ferramenta que é muito interessante, principalmente na área empresarial que eu atuo. A cláusula compromissória de contratos, discussões de sociedade que pode envolver anos e uma quebra de uma empresa, isso é feito através de uma câmara de arbitragem que é muito mais rápida, muito mais célere, um pouco mais cara, obviamente, por ser mais rápida, mas é muito mais técnica. Tem determinados assuntos que se discute em câmara arbitral, existe um especialista para aquele determinado assunto, que até então o juiz ele não tem o conhecimento técnico, ele contrata um perito, ou ele faz pelo achômetro dele, entendeu? Então, assim, nessa questão eu acho um ponto muito importante. E aí a gente tira a sobrecarga do judiciário, né? Com esse tipo de situação. Mas, realmente, o que você falou, Ruiz, é um ponto muito pertinente. O cliente ele já vem com a petição pronta, praticamente, né? Ele só quer só o B para assinar, né? Fala, doutor, na trabalhista, doutor, eu fazia hora extra, as horas extras deu tantas horas, porque a hora extra deu acúmulo de função, porque eu exercia outro tipo de função, então eu tenho acúmulo de função que tem a diferença salarial, e eu fazia depois das 8, então eu tenho adicional noturno, nessa adicional noturno incide na verba acessória. Eu falei, cara, você precisa, qual é a sua dúvida? Não, doutor, é só colocar no papel aí e entra com a ação. E aí eu tenho o cliente que quer revisar a sua petição, quer revisar a sua contestação, ele quer olhar o que você está fazendo. E aí ele pega aquilo lá e tem mais 3, 4 pessoas que opinam na família, que com certeza já existe um profissional do direito, alguém que estuda, né? Não, meu irmão me falou, doutor, mas que seu irmão o quê? Não, ele está no primeiro ano da faculdade. Ele nem fez trabalho, ele nem teve trabalhista ainda, mas ele já está opinando, né? Então, assim, para o profissional de direito é muito difícil isso, porque tira essa questão da autonomia, né? Infelizmente, e se você não se adequar a esse tipo de padrão de cliente, infelizmente, você perde mercado. Não adianta, não, então vai procurar um advogado que faça. Não dá, hoje em dia não tem como, porque você acaba perdendo esse tipo de carteira muito importante para o escritório. Mas eu acho que esse tipo de ferramenta, você sempre está bem atualizado e dá alternativa para o cliente. O cliente, inclusive, ele pega o push do processo, né? Eu tenho um cliente meu que de sábado e domingo ele fica me enviando lá, doutor, teve andamento no processo. Eles acompanham mais do que a gente, porque eles têm apenas um processo para ver, né? A gente tem centenas, né? Exatamente. E ele faz questão de cadastrar o push. Doutor, está na mão do juiz.
como se a gente fosse lá no juiz para conversar com o juiz e falar, juiz, você pegou agora esse processo, o caso é assim, não tem como, né? Exatamente. É humanamente Muitas vezes, possível pela quantidade e também o juiz não gosta, né? Uhum. Não tem um caso prático que você vai lá para discutir com o juiz o caso do processo do seu cliente, Não a não cabe, ser por tem um audiência, momento oportuno, né? né? E gera uma animosidade se você fizer isso e o juiz Não também... é inteligente da parte do advogado. Né? Não, e o juiz teve caso de eu despachar no meio de uma petição, já estava o andamento do processo e surgiu uma liminar no meio do incidente com uma petição simples pedindo uma liminar. Para eu conversar com o juiz disso foi uma situação muito complexa e o juiz ele não entende dessa forma. Ele entende que realmente a gente tem uma dificuldade de advocacia porque o juiz se distanciou muito da gente, né? Então, eu sempre digo que hoje a justiça ela é um tripé. Tem o poder judiciário, que é o magistrado, Ministério Público e advogado. Se eu tirar o tripé daquela câmera ali, a câmera cai. A câmera não se sustenta por si só. Essa é a nossa justiça. Sem advocacia, não há justiça, ponto final. Não gostou? Reclama com a Constituição no artigo 133. A advocacia é indispensável à administração da justiça. Existe a questão na justiça do trabalho que o cliente ele pode entrar sozinho lá nessa discussão, mas é uma coisa que não se sustenta, porque o Google não vai dar a resposta para ele, efetivamente. Ele vai dar uma busca no geral. O advogado que tem o conhecimento técnico de colocar tudo aquilo no papel que ele tem e fundamentar com uma jurimetria. Sim. Olha, isso aqui entra, isso aqui dá, isso aqui não dá. Não adianta você pedir isso que não vai dar. E assim por diante, entendeu? Então, eu estou falando muito, né? Você me corta aí, Ruiz. Não, que é isso. Eu acho que isso tudo... traçando um paralelo aí, pegando um gancho nessa questão, e ainda mais diante de uma grita, né, recente aí que a gente tem acompanhado pelos sites especializados aí que difundem aí as informações no meio jurídico, né, no Instagram, nas redes sociais de modo geral, uma grita aí do Poder Judiciário, dos desembargadores, dos ministros, né, e um apelo à advocacia, né, falando assim, meu Deus, onde nós vamos parar, né, recorrem de tudo, né, tá? Então, atravancam aqui, né, a justiça, né? Então, muitas das vezes exagerado, mas muitas das vezes tem uma certa pertinência, né? Fazendo aí um paralelo com o jogador de xadrez, por exemplo, né? O jogador de xadrez, ele é um profundo conhecedor do jogo, né? Então, como nós aqui, né, advogados especialistas em direito do trabalho, direito previdenciário, direito empresarial. Então, as chances de êxito conosco, que somos especialistas nessas determinadas matérias, a chance da gente obter êxito na demanda é muito maior do que quem não é especialista, logicamente, né? A gente está acompanhando o dia a dia da matéria, estamos nos especializando, né? Tá? E, a par disso, né, o jogador de xadrez ele entende ali das regras do jogo, né, e aplicando isso que a gente tem que entender aí das regras da legislação, as regras processuais, né, e nos conscientizarmos que, de fato, nem sempre, né, o recurso, recorrer de tudo, né, tá? Somente para justificar para o cliente, né, é o melhor caminho, né, tá? Às vezes não é inteligente você colocar o recurso naquele momento, não é verdade, doutor Tony? Com certeza, até porque, né, doutor, a gente sabe que atos meramente protelatórios podem ser sancionados pelo juiz, né? Então, às vezes o advogado vai tentar justificar por meio de um recurso e eventualmente leva uma multa. Sim. Né? E aí é uma coisa que você... Acontece muito nos embargos, né? Exato. Às vezes você está tentando justificar, brigar, e aí o resultado não é o adequado, o esperado. Né? Acho que é o direito previdenciário também, né? O direito previdenciário ainda tem mais uma nuance, que seria
a atuação no âmbito administrativo, que muitas vezes é mais vantajosa do que um processo judicial, né? Demora mais, mas em muitos casos há decisões muito melhores no âmbito administrativo do que no juizado especial, por exemplo. Então, Perfeito. são estratégias, né? Existe uma via administrativa mais célere, né? Sim. Exato. Aqui é o pessoal da técnica aqui, está levantando a bandeirinha vermelha, dizendo acabou. Eu só queria acrescentar, Ruiz, a gente falando de tecnologia, Sim. lá na subseção, contar algumas novidades que a gente fez Isso é lá. importante. Eu ia passar para as considerações finais, mas já... Já vou falar das isso. considerações e falar da nossa subseção lá, né? 9 meses que a gente assumiu a presidência lá, e como eu falei logo no começo para vocês aqui, pegamos uma OAB, uma instituição muito atrasada no seu tempo, porque ela não tem dono, né? Então, você imagina, o que entra, ele não é interessante fazer a revolução tecnológica. Então, fica tudo no papel ainda, tudo fisicamente. Eu tenho prestação de contas de 1982. Nossa. No arquivo lá, eu fico olhando aquilo e falo, meu Deus, quem que tem capacidade de olhar aquilo? Naquele rolante, né? O arquivo rolante que fica rodando com aquele trilhozinho, sabe? Fazia muito tempo que eu não via aquilo, né? Mas está lá na nossa subseção. Então, a primeira coisa que a gente implantou foi um aplicativo, a gente desenvolveu um aplicativo de celular. Hoje, nosso inscrito, ele baixa o aplicativo, ele sabe de tudo que está acontecendo na subseção. Nós implantamos lá salas de coworking. Então, hoje, o advogado, a maioria não tem mais escritório, principalmente o autônomo, né? Ele não tem mais a sala para alugar, porque ele não atende cliente, é tudo online. Então, ele devolveu a sala, mas ele atende de casa. Mas, quando ele vai atender cliente, ele vai numa padaria, ele vai no Franz Café, numa cafeteria. Isso eu percebo que diminui os honorários do advogado. Porque quando o cliente visita e não vê estrutura física, automaticamente vem o chororô. Então você cobra lá, doutor, tanto, doutor, faz por tanto, faz para mim por tanto. Isso diminui, isso desqualifica o profissional na sua integridade, na hora do exercício da sua profissão. Então, o que a OAB fez? Gratuitamente, nós implantamos 3 salas de coworking com café, com ar-condicionado, com computador, impressora, digitalizadora, granito, papel parede, tudo da melhor qualidade para ele atender o cliente dele sem nenhum custo. Então, ele pelo aplicativo celular, ele baixa, agenda a sala, são 3 salas, ele agenda a sala, naquele dia, naquele horário, o cliente, ele vai poder atender o cliente dele com qualidade e com segurança, sem nenhum custo, para reverter o que ele paga hoje de anuidade, que é o mínimo que hoje a OAB faz. Sensacional. A gente implantou essa sala de coworking, convido todos a frequentarem. O Fernando, ele pode dizer aí como é que ele achou a sala, que ele sempre está lá, né? Muito boa. Na verdade, eu fui testemunha ocular de tudo isso, né? Porque eu sou natural de Santo André, mas fui naturalizado no Tatuapé, né? Então, eu cheguei lá, era uma outra administração. Quando o Massicano assumiu, a gente viu ali um crescimento tecnológico, administrativo muito grande, e, de fato, o coworking lá ficou sensacional, ficou de primeiro mundo mesmo. A sala de audiência que foi implementada lá, fantástica também, está de parabéns. Então, eu tenho o coworking, você abaixa no aplicativo de celular, agenda pelo celular, não precisa nem ligar na subseção. A gente implantou o WhatsApp para a subseção, que até então não tinha. Então, hoje existe comunicação via WhatsApp. Nós temos hoje a primeira OAB no metaverso do Brasil com coworking. A gente inaugurou dia 11 de agosto, no Dia do Advogado, uma subseção totalmente com endereço virtual. Então, o advogado já tem clientes, os advogados já estão atendendo dentro do metaverso. Então, tem um óculos, você vai, utiliza o óculos, você pode utilizar o óculos gratuitamente, ou você abaixa um programa e você consegue atender seu cliente no metaverso sem nenhum custo para você. Então, hoje o Fernando vai atender algum cliente dele aqui da advocacia, ele pode ir lá no metaverso da OAB Tatuapé, ele entra com o computador dele, ele dá uma senha e login para o cliente dele, ele entra no metaverso, atende ele no coworking, e eu já tenho clientes recebendo, fechando contrato sem o contato físico com o cliente,
Fantástico. e fechando o contrato de serviço jurídico dentro do metaverso da OAB Tatuapé. Essa é uma grande novidade, a primeira do Brasil, e foi um grande lançamento, saiu em todos os portais de notícia, foi fantástico mesmo, porque assim, eu sou muito entusiasta da tecnologia, sabe, Luiz? Eu acho que é o futuro. Se a gente não tiver à frente de tudo isso, a OAB ela tem que ser pioneira. Por ser uma instituição, Sim. ela tem que ser pioneira, né? Então, a gente está à frente disso. Então, a gente implantou uma cabine de audiência com acústica completa, é a primeira de sala de fórum do Brasil que tem. Então, você vai fazer uma audiência, você leva o seu notebook ou o celular, você entra, senta, é uma cabine, você fecha com a porta de vidro, muito bacana, lá na sala do fórum, e você faz a sua audiência sem ninguém ouvir. Você atende o seu cliente sem ninguém ouvir, tudo com privacidade. Que perfeito. É uma grande novidade lá. E a gente, se eu for falar para você todos os lançamentos que a gente fez, a gente ficou o dia inteiro Eles vão aqui, lá né? visitar um dia e vão conhecer. Certamente. Como eu falei aqui no começo, né, do nosso podcast, como a gente ia falar de tecnologia aplicado ao direito, aplicado, né, à advocacia, né, não poderíamos deixar de chamar o Dr. Tiago Massicano, né, que, Sim. como eu disse, e ele ratificou aqui, é um entusiasta aí da tecnologia. E em nome do escritório, né, está sediado lá, né, uma das nossas unidades sediadas no bairro Tatuapé, agradecer Foi um aí prazer. esse imenso trabalho que você está fazendo para a categoria, né, para a advocacia de um modo geral. Obrigado, viu, Tiago? Conta com... Eu acho que o que eu quero deixar de legado na minha presidência é exatamente isso, Luiz. É deixar um legado positivo para a advocacia, para as próximas gerações não desistirem e darem continuidade naquilo que vem sendo feito. E eu agradeço o reconhecimento do seu escritório, de você, é uma pessoa muito, muito querida aqui na região do ABC também. Lá do Tatuapé também, é uma grande referência também na advocacia. E fica o convite de todos vocês visitarem também nós lá na subseção. Convite aceito, viu, de antemão. Dr. Tony Sakai, as considerações finais, Dr. Tony. Muito obrigado por tê-lo aqui em mais um podcast. Imagina, doutor, eu que agradeço poder dividir um pouquinho do meu conhecimento e pegar do Dr. Fernando, do Dr. Tiago, parabenizar toda essa iniciativa do Dr. Tiago, né, que é muito importante. Todos nós já começamos, né, já fomos iniciantes, a gente sabe a dificuldade que é, às vezes você não vai ter um recurso, e você ter uma subseção que vai te dar todo esse suporte é muito importante. Parabéns, doutor Tiago. Obrigado, doutor Edmar. O doutor Fernando, agora que ele fala do Tatuapé, da OAB Tatuapé, da comissão, né, da pessoa com deficiência, os olhos dele até brilham. Fala assim, o presidente é muito atuante, doutor Tiago Massicano, né? Eu tô achando, doutor Tiago Massicano, que ele vai virar casaco e vai virar corintiano. Bate É na só o que madeira. falta, viu? Bate na madeira aqui. É só o que falta, porque o Tatuapé encampou ele já, viu? Um palmeirense da Zona Leste tá fora do habitat natural. Tá. Ô, doutor Fernando, muito obrigado por dividir a mesa aqui conosco, mais um podcast. Obrigado de coração. Eu que agradeço mais uma vez. Dr. Tony, obrigado. Dr. Massicano, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí, Dr. Edmar. E estaremos aqui sempre que convidados, espero que sempre, né? E, como sempre, foi um prazer. Obrigado, viu? Perfeito, gente. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço.